Estamos começando agora na TV Novo Tempo, mais um programa A Arena do Futuro. Que bom poder te receber aqui mais uma vez no nosso estúdio, onde vamos abrir a palavra do Senhor, onde vamos ser impactados, transformados pela graça do Senhor que sempre nos alcança. Não existe ninguém que foi tão longe que Deus não possa alcançar, ninguém que tenha pecado tanto que Deus não possa perdoar. Portanto, ao chegar agora neste programa, saiba que Deus te ama e Ele vai falar ao seu coração. O nome do programa é A Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque nós estudamos as profecias. E por falar em profecias, se prepara porque o tema de hoje está imperdível. Vamos falar sobre a teologia do inferno, parte 2. Então, no programa anterior, nós entendemos um pouquinho o conceito de pecado, paternidade e calvário. Entender que o pecado resulta em morte, mas temos um Deus que é Pai e nos ama e se entregou no Calvário, quando seu Filho morreu para que eu e você tivéssemos vida eterna. Se você não viu o programa da semana passada, depois você vai lá, assiste o programa, porque esses dois temas, eles estão conectados. Hoje, vamos avançar um pouco mais para compreender quando é que esse inferno será instalado no mundo. Quanto tempo vai durar? Quais são as suas consequências? Fica comigo, a Arena do Futuro começa agora. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos um material, olha, lindo, 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 lindo. Eu estou assim encantado com a revista Esperança, A Máquina Humana. Um material muito bem feito, um conteúdo riquíssimo que vai lhe ajudar a ter uma vida melhor. Porque nós temos uma máquina aqui, o nosso corpo é algo impressionante. E aqui nessa revista, você vai entender, por exemplo, sobre a fonte da cura. Já ouviu falar sobre os 8 remédios naturais? Se você não ouviu, essa revista aqui, Esperança, vai te apresentar esses 8 remédios naturais. E vai falar também sobre saúde no prato. Pastor, a Bíblia fala sobre isso? Fala, claro que fala. Porque Deus quer também o seu bem-estar físico. Quando o seu corpo está bem, a sua mente está clara e você pode adorar melhor a Deus. Você pode entender melhor a palavra do Senhor. Por isso, esse estudo aqui é imprescindível e eu convido você a pedir esse estudo, a ter esse material à sua disposição. Para que você tenha esse conteúdo, você tem que ser parte da nossa escola bíblica. A Escola Bíblica da Novo Tempo é a maior e melhor escola bíblica do mundo. Se você ainda não se matriculou, tem que se matricular, porque as matrículas estão sempre abertas e você não paga nada. Esse material aqui vai chegar gratuitamente para você, porque nós temos aqui na Novo Tempo o apoio dos Anjos da Esperança, que me dão condições de oferecer esse material gratuitamente e vamos enviar aí para a sua casa. Olha que coisa boa! Que bênção, hein? Não perde tempo, porque esse material vai ajudar você, vai ajudar a sua família, vai ajudar os seus filhos, seus pais, seus colegas de trabalho. É algo assim, olha, impressionante. Vai por mim, hein? Você vai ver. Como é que você faz para ser aluno da Escola Bíblica? Você pode ligar para nós no seguinte telefone, olha, 12 21 27 31 21. Vou repetir, 12 21 27 31 21. Se você não conseguiu anotar, está aparecendo aqui na tela da TV Novo Tempo agora. Você faz um print, tira uma foto, depois você liga para nós, porque nós vamos ter a alegria de lhe atender, lhe matricular na Escola Bíblica e te mandar esse material sem nenhum boleto depois, tá? É gratuito, como eu já falei. Ou você pode ir também no site da Escola Bíblica. Eu vou te falar qual é o site. O site é o seguinte, é novotempo.com/escola bíblica. Outra vez, novotempo.com/escola bíblica. Você vai chegar neste site aqui, ó, que eu vou lhe mostrar. Essa é a página que você vai chegar entrando no endereço que eu acabei de te falar. Aí você vai ver que estude a Bíblia com o Novo Tempo e vai ver que existem vários estudos bíblicos aqui à sua disposição.
você pode escolher o estudo bíblico A Máquina Humana ou pode escolher qualquer outro estudo bíblico. Você escolhe aqui, por exemplo, A Origem de Tudo. Então, você tem duas opções. Você pode baixar em PDF ou você pode receber esse material pelo correio. Digamos que você decida receber o material impresso pelo correio. Já aparece aqui, então, onde você vai fazer a sua inscrição na escola bíblica. Então, nós vamos mandar esse material para você. Talvez você está perguntando assim, pastor, eu já pedi uma revista Esperança. Já tenho aqui na minha casa, já estudei, já terminei, gostei muito. Eu posso pedir um outro material? Pode sim, não há nenhum problema. Nós vamos enviar para você a nova revista, A Máquina Humana, ou outro material que você gostaria de ter, de estudar, para compreender ainda mais sobre a palavra do Senhor. Então você vai lá, entra no site da Escola Bíblica, liga para nós e mandaremos para você este material. Eu quero também te convidar para se inscrever em nosso canal no YouTube. Nós estamos colocando lá todos os programas A Arena do Futuro. Os programas anteriores, os temas anteriores, as temporadas passadas, para você ter um encontro com todo esse conteúdo e compreender ainda mais sobre a palavra do Senhor. Então vai lá no nosso canal Arena do Futuro, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e você vai estar sempre acompanhando tudo aquilo que nós apresentamos aqui no programa A Arena do Futuro. Tá bom? Então, dito tudo isso, já estamos prontos para começar o estudo de hoje, que vai falar sobre a teologia do inferno, parte 2. Vamos continuar o programa da semana passada. Eu já estou aqui com a minha Bíblia, espero que você tenha aí também a sua Bíblia, porque no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Vamos começar de onde terminamos o programa anterior. Vimos que o inferno e a segunda morte são, na verdade, consequências inevitáveis quando nós nos desconectamos do Salvador. Segunda morte é a morte eterna, que é também o inferno. Então, o inferno significa a consequência final do pecado, que todos aqueles que não aceitam Jesus terão que enfrentar. Quem aceita, quem ouve a voz do Senhor, esses não terão que passar pelo inferno, nem pela segunda morte, porque Deus nos livra, Ele nos salva, Ele nos dá condições de termos eternidade. Agora, se você não aceita, aí a consequência é por sua conta. Aí é você mesmo. Você terá que enfrentar o pagamento final do pecado, que é a sua morte eterna, que é passar pela experiência terrível do inferno, dessa desconexão total do Senhor. Por isso, aqui no programa Arena do Futuro, eu estou sempre apelando para você aceitar Jesus, aceitar Cristo, ir à igreja, ser batizado, porque é isso que vai redimir a sua alma e dar a você condição de ter uma eternidade ao lado de Cristo Jesus. Sem aceitar Jesus, você é uma alma perdida, você é uma pessoa perdida. A sua consequência é destruição final. Não há saída, não há solução para o ser humano, mas em Cristo nós temos saída. Em Cristo temos uma solução. Vamos avançar um pouco mais para compreender este cenário da teologia que Deus nos apresenta sobre o inferno. Quando Cristo esteve na cruz, Ele marchou para o inferno por uma causa celestial. Pastor, Jesus marchou para o inferno? Como assim? São completamente incompatíveis esses conceitos. Bom, se você entende o inferno como um lugar onde está o diabo, com um tridente na mão, os anjos estão lá, maus, queimando, fogo, os ímpios estão lá, sendo queimados eternamente, você fala, não tem nada a ver com Jesus. Mas o inferno, você já sabe o que é o inferno. O inferno é a separação de Deus. O inferno é a segunda morte. E na cruz, Jesus marchou para o inferno porque Ele estava enfrentando as consequências finais do pecado, a segunda morte, para que eu e você não tivéssemos que passar por essa segunda morte. Para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui estudando a palavra de Deus e tendo condições de aceitar a eternidade que Ele nos propõe, que Ele nos oferece. Nesse sentido, Jesus caminha para o inferno, para a desconexão de Deus,
para a separação, do afastamento do Pai, por causa da consequência e do peso dos pecados da humanidade, por uma causa celestial. E a causa celestial é a minha e a sua salvação. Então, o que Jesus viveu aqui na terra foi real, foi verdadeiro. O peso que estava sobre os ombros de Jesus foi uma carga real. Não foi apenas uma encenação. Jesus não estava apenas aqui mostrando como seria. Não, não. Aquilo aconteceu de fato com ele. Quando Jesus disse, tenho sede, ele tinha sede. Quando ele falou, tenho fome, ele tinha fome. Quando golpearam Jesus, aquilo doeu de verdade. Quando colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, aquilo rasgou a sua pele como rasgaria a minha pele e a sua pele. A dor que eu e você sentiríamos com os cravos passando pelas nossas mãos e pelos nossos pés, foi a mesma dor que Jesus passou. Então, nesse sentido, ele caminha até o inferno, até as consequências finais do pecado, para que eu e você, nesse momento, tenhamos condições de aceitar. Ele bate à porta do seu coração, ele chama o seu nome, e o que ele mais quer é entrar na sua vida, é mudar a sua história, é escrever um novo roteiro para o seu futuro. Não resista mais à voz do Espírito. Há pessoas que estão aí na Novo Tempo já há muito tempo, ouvindo os diferentes pastores pregar aqui, e continuam duros, continuam indiferentes. Se você um dia pertenceu à igreja e não pertence mais, você precisa voltar. E eu estou dizendo isso em nome de Jesus. Agora é a hora. Chega de férias espirituais. Você precisa decretar o seu momento de retorno. E ele tem que ser agora. Se você quer voltar agora, é só falar para Jesus, Jesus, eu quero voltar, me dá forças. E ele vai te dar forças. Ele vai te sustentar, porque ele sempre fez isso no passado, continua fazendo no presente e não parará de fazer até o dia da volta de Cristo Jesus. Vamos à Bíblia para entender melhor esse conceito do inferno, do fogo que vai consumir a terra. Veja o que diz 2 Pedro 3, 10 a 12. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Bem, vamos aqui fazer algumas anotações neste texto bíblico, porque tem alguns detalhes que eu quero chamar a sua atenção. Veja comigo alguns desses pontos importantes. Olha só, a Bíblia está nos dizendo que os céus passarão, os elementos da terra se desfarão pelo fogo. Isso significa que haverá algo para queimar. Então, é nessa ideia que algumas pessoas têm de que o inferno seja algo no presente, onde tem fogo constante queimando, e lá estão os maus, lá estão os demônios, lá está o diabo. Preste atenção comigo. O fogo vai consumir a terra, vai consumir tudo que está aqui. Mas perceba que o texto diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. O texto está falando sobre a volta de Jesus. O fogo será uma condição do planeta Terra no futuro, no momento que Jesus voltar. Então não existe esse fogo queimando agora, mas esse fogo está sendo apontado para o momento quando Jesus retornar. Nesse dia, naquele dia, diz a Bíblia, naquele dia, naquele momento, significa que os céus vão passar, os elementos da terra se desfarão como fogo e tudo vai desaparecer. Então o fogo é uma condição que está por vir no futuro. Eu entendo que isso ficou bem claro para todos nós. E se você tinha um conceito equivocado do inferno, agora você já começou a desmistificar esse conceito errôneo. Porque a Bíblia vai nos esclarecendo e vai nos dando a direção. Olha outro texto, 2 Pedro 3, 10 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos derreterão pelo calor. Mais uma vez, a Bíblia está confirmando que o mundo caminha para a destruição final, e essa destruição final será com fogo. O mundo já passou por uma destruição com água, no dilúvio, e há
segunda destruição será com fogo. E quando ocorrerá isso? Está acontecendo agora? Tem fogo queimando agora? Tem um inferno existindo agora? Não, 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 não. A Bíblia está falando do futuro. Quando Jesus voltar, neste momento é que os céus serão incendiados, a terra será desfeita, derretida pelo calor. Então, não há um inferno nesse momento. Por quê? Os que estão mortos estão dormindo, descansando, esperando o momento da ressurreição. Há duas ressurreições na Bíblia. A ressurreição da vida, que acontecerá na volta de Jesus, e a ressurreição do juízo, que acontecerá depois do milênio. Então, quando o fogo vier, é que o inferno então acontecerá. Mas não há um inferno acontecendo agora. Não há um lugar onde tem pessoas más queimando. Porque a Bíblia vai nos esclarecendo. E vamos entendendo passo a passo aquilo que ela tem para nos dizer. Vamos mais um verso. Apocalipse 20, 14 e 15. Diz assim, olha. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ou seja, chegará um momento que o inferno vai acabar. O inferno vai ser destruído. Este lago de fogo consome o fogo do inferno. Ele acaba, ele se auto-acaba. E diz a Bíblia que esta é a segunda morte. Então o que é o inferno? O inferno é a segunda morte. O inferno é a separação de Deus. O inferno é a desconexão do Pai. O lago de fogo também vai ser parte da segunda morte, da destruição final. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, que é a destruição, que é esta punição final. Mas entenda uma coisa, minha amiga, meu amigo. Agora, de coração a coração. Deus não se alegra com a sua condenação. Deus não quer que você sofra as consequências do lago de fogo, deste inferno que vai se instaurar. Por isso ele te dá sempre uma saída. Você não chegou na Novo Tempo à toa. Você não parou no programa Arena do Futuro de maneira aleatória. Se você está aqui nesse momento, foi porque Deus marcou esse encontro. Deus estabeleceu na agenda dele esse momento para chegar no seu coração. E não é o pastor Rafael, tá? É Deus. Eu sou apenas um instrumento. Estou apenas me colocando nas mãos de Deus para chegar agora no seu coração e dizer que você precisa aceitar Cristo para que não sofra as consequências terríveis e cruéis que tem a ver com a morte eterna, a consequência final do pecado. Tendo isso em mente, o inferno será então o momento em que o fogo da purificação dissolverá esse planeta com todos aqueles que rejeitaram a Cristo. O inferno vai existir, ele vai acontecer, mas você não precisa ser parte dele. Você pode estar fora disso tudo, escapar disso tudo, depende apenas da sua decisão. É uma escolha que nós fazemos constantemente. Agora veja, Jesus certa vez falou dessa condenação, e ele usou uma expressão que algumas pessoas às vezes interpretam como se houvesse um inferno eterno. Mas vamos nos aprofundar para que isso fique bem claro para nós. Olha o que diz Mateus 25, 41, palavras de Cristo. Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. 2 pontos aqui importantes. O primeiro, eu vou reforçar o que eu já falei. Este momento aqui de Mateus capítulo 25 é o momento da volta de Jesus. Então, nós estamos falando do futuro. Jesus já voltou e nesse momento que ele volta, ele então separa os salvos dos perdidos. Os perdidos ele chama de malditos. Eu sei que essa é uma palavra muito forte, é uma palavra pesada e que às vezes nos assusta. Mas existem os malditos, que são aqueles que não aceitam a Cristo Jesus. Esses são separados para quê? Para a destruição, para o fogo eterno. E a pergunta é por que Jesus fala fogo eterno? O que é que ele quer nos dizer com este fogo eterno? Seria então uma chama que não se consome nunca e que existirá para toda a eternidade? Bom, vamos lá. A Bíblia, para entender esse conceito também, porque existe uma explicação e um entendimento correto do que significa a expressão fogo eterno. Vamos comigo
a Judas capítulo 1, versículo 7. Encontramos assim: igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Essa expressão que aparece aqui em Judas capítulo 1, versículo 7, é a mesma expressão que Jesus usa lá em Mateus no capítulo 25, fogo eterno. Então, este fogo eterno que alcançou Sodoma e Gomorra tem a ver com o mesmo fogo eterno que Jesus está dizendo que acontecerá no fim dos tempos. Agora, para entender essa expressão fogo eterno, eu quero te fazer uma pergunta. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra tiveram as consequências do fogo eterno. Agora eu te pergunto, Sodoma e Gomorra está queimando hoje? Tem fogo lá? Não, pastor, não tem. Sodoma e Gomorra foram queimadas, nunca mais foram reconstruídas e nem mais existem. Então, o fogo eterno que alcançou Sodoma e Gomorra não é um fogo que nunca se apaga, mas é um fogo que trouxe consequências eternas. Por quê? Elas sofreram a vingança do fogo eterno e não estão queimando hoje. Não tem mais fogo lá. Mas aquele fogo que alcançou fez com que elas fossem destruídas e nunca mais reerguidas. Isso quer dizer o seguinte, que castigo eterno não é a mesma coisa que eterno castigo. Deu para entender a troca das palavras? Olha só, Mateus 25, 46. Jesus dizendo assim, olha, e estes, os perdidos, irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Entenda que este castigo eterno é um castigo de consequências eternas. Agora, um eterno castigo significa estar castigando esta pessoa eternamente. É não parar de puni-la. E não é isso que a Bíblia está dizendo, porque Sodoma e Gomorra foram queimadas com fogo eterno. E não estão queimadas até agora, porque não é um eterno castigo. Elas receberam um castigo eterno. Foram castigadas e nunca mais foram reerguidas. É isto que a Bíblia está nos dizendo. É isso que Cristo está nos apresentando, que haverá um castigo para os ímpios que não poderá ser desfeito, porque é um castigo eterno. Mas não significa que os ímpios estarão sendo castigados por todo sempre. Esta imagem, essa compreensão de Deus, ela é equivocada, porque faz com que a imagem de Deus seja desfigurada no coração humano e caminhemos por interpretações que fogem da essência daquilo que Deus é e nos levará a adorar um Deus que não é o Deus real da Bíblia. E quando nós adoramos um Deus que não é o Deus da Bíblia, a consequência é frustração e decepção. E eu não quero isso para você, nenhum dos dois. Eu quero que você tenha um relacionamento saudável com Deus, que você entenda o amor de Deus, que você se apaixone por esse Deus e viva uma vida em conformidade com a vontade desse Deus. Por isso é que eu estou aqui no programa Arena do Futuro para te ajudar a ter uma nova história. Se você ainda não procurou uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa, procure agora. Se você já estudou a Bíblia e não passou pela experiência do batismo, passe pela experiência do batismo. Se você ainda não começou a estudar a Bíblia e sente que precisa, entre na Escola Bíblica do Novo Tempo, se matricule agora e comece a estudar a Bíblia. Aceite Cristo como seu Senhor, para que você não tenha que enfrentar um castigo com consequências eternas. Vamos avançar a Bíblia. Veja Malaquias 4, 3. Diz assim: vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia está confirmando aqui em Malaquias 4:3, o fogo consumidor do Senhor, os ímpios serão todos queimados, e os santos poderão pisar sobre esses ímpios, que serão cinzas sobre a terra. A Bíblia também diz, lá em Ezequiel 28:18, o seguinte: pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu,
eu o reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Cinza não queima mais, porque o fogo já consumiu, já não tem mais nada, entendeu? Então, o castigo que virá sobre a terra vai consumir, e não ficará mais nada, ficará apenas cinzas, porque o inferno não é uma purificação para uma outra vida, para ficar vivendo lá, sendo queimado, mas o inferno é o fim da existência. Queimou, acabou, não há mais condições, não há mais possibilidades, fim. Então, essa ideia de um eterno castigo, ela é também refutada por grandes estudiosos da Bíblia. Veja, olha só, John Stott escreveu assim, olha, o conceito de consciência eterna em um fogo eterno é intolerável. Ou seja, não cabe no caráter de Deus alguém que vai ficar queimando eternamente. Escreveu John Weham, o tormento eterno é uma terrível mancha na apresentação do Evangelho. Essa ideia não está de acordo com o Evangelho, segundo ele. William Temple disse assim, uma coisa podemos dizer com confiança, o tormento eterno deve ser descartado. Ou seja, existe um fogo de consequências eternas, mas não ímpios que estarão eternamente sendo atormentados. E para terminar, Clark Pinnock escreveu, o tormento eterno retrata a Deus agindo como um monstro sanguinário, que mantém um Auschwitz eterno para os seus inimigos, que ele nem mesmo permite que morram. Ou seja, vai ficar vivo queimando, 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 e nunca vai morrer. Não é esse o conceito que nós encontramos na Bíblia, na palavra do Senhor. E é a Bíblia que nos liberta dos enganos, das mentiras, e nos coloca de acordo com a verdade, porque o inferno é a separação do Pai, não por escolha do Pai, mas pela escolha do filho rebelde. E quem é o filho rebelde? O filho rebelde pode ser eu, ou pode ser você, quando nós rejeitamos a voz do Senhor, quando nós abandonamos a Cristo, quando nós não damos ouvidos à revelação do Senhor. O filho rebelde é aquele que se nega a aceitar. É o que abandona e não volta. É aquele que é rebelde. É aquele que está contra Deus. Esses são aqueles que enfrentarão a consequência do inferno. Mas você não precisa passar por isso, já sabe. Porque Deus tem para você uma outra vida. Uma outra esperança e uma outra perspectiva. Oséias 11:8 diz essa parte final aqui do verso. Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Ou seja, Deus, Ele te ama tanto, 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 que no coração dEle não tem outra opção para você, senão salvação e vida eterna. Não tem uma outra saída para Deus, para a solução do problema do pecado, senão você se render agora a esse Deus, que se compadece, que está com o coração aberto e quer te dar a vida eterna. Se você aceita essa salvação e a eternidade em Cristo Jesus, eu quero te convidar a orar comigo agora. Pega a sua mão, coloca no coração assim, ó. Vamos orar? Senhor, aqui estamos nós, os teus filhos. Não trazemos nada senão esse coração pecador, mas queremos nos entregar a Cristo Jesus para termos a vida eterna e a salvação que o Senhor nos oferece. Por isso, Pai, aceita o nosso louvor, nossa oração, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.